Surpreendente, mas a beterraba pode colorir a urina. A beturia é uma condição interessante que afeta cerca de 10–14% das pessoas. Quando essas pessoas comem beterraba, rica na substância colorida betanina, podem notar que sua urina adquire um tom avermelhado. Essa cor vibrante vem da própria beterraba, conhecida por seu profundo tom roxo avermelhado. Curiosamente, nem todos conseguem processar a betanina facilmente. Aqueles que têm dificuldades digestivas podem eliminar pigmentos residuais que causam essa mudança visível na cor da urina. Embora isso possa parecer preocupante, geralmente não há motivo para alarme. Essa reação é inofensiva e apenas reflete como nossos corpos processam certos alimentos. Você já se perguntou o que mais sua dieta pode fazer com seu corpo? Aprender sobre essas reações incomuns pode realmente mudar sua percepção sobre a comida. Você já pensou na montanha mais alta da Espanha? Com 3.718 metros de altura, o Pico del Teide se ergue sobre a linda ilha de Tenerife, nas Canárias. Este majestoso vulcão não é apenas o ponto mais alto da Espanha, mas também o pico mais alto de qualquer ilha no Oceano Atlântico. A paisagem dramática do Teide inclui formações rochosas únicas e crateras vulcânicas vibrantes, atraindo turistas de todo o mundo. A montanha é também um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por suas paisagens impressionantes e rica biodiversidade. Se você gosta de observar estrelas, o Parque Nacional do Teide é um dos melhores lugares do mundo para ver o céu noturno, devido à sua alta altitude e baixo nível de poluição luminosa. Seja subindo ao cume ou explorando a fascinante flora e fauna ao redor, uma visita ao Pico del Teide promete uma aventura inesquecível. A universidade é realmente mais jovem do que pensávamos. O novo cálculo da constante de Hubble em 2019 trouxe uma reviravolta inesperada na nossa compreensão do cosmos. Esse novo valor mostra que a universidade está se expandindo mais rápido do que os cientistas acreditavam antes. Se esse novo número estiver correto, isso significa que a idade do universo é de cerca de 11,4 bilhões de anos. Isso questiona a versão anterior, que dizia que ele tinha 13,7 bilhões de anos, e levanta dúvidas sobre a precisão das teorias cosmológicas existentes. A constante de Hubble é crucial para medir distâncias no espaço, então qualquer mudança faz com que os cientistas reavaliem como as galáxias se afastam umas das outras. Essa descoberta também abre oportunidades para novas pesquisas e discussões entre astrofísicos. Como isso afeta a nossa compreensão da formação de estrelas e galáxias, e que outros mistérios nos aguardam no universo. Você consegue adivinhar o que realmente causa doenças fatais em todo o mundo? Os mosquitos são considerados os animais mais perigosos do nosso planeta, devido à sua capacidade de espalhar doenças graves, como malária, dengue e vírus Zika. Quando picam, eles podem transmitir patógenos de uma pessoa para outra, tornando-se portadores involuntários de doenças. É surpreendente perceber que esses pequenos insetos são responsáveis por milhões de mortes a cada ano, superando em muito o impacto de grandes predadores, como tubarões ou leões, sobre os humanos. O mosquito tigre asiático e outras espécies se adaptam bem a diferentes ambientes, levando a surtos tanto em áreas tropicais quanto subtropicais. Apesar de seu tamanho diminuto, a influência dos mosquitos na saúde global é imensa, ressaltando a urgente necessidade de medidas de controle eficazes. Portanto, da próxima vez que você ouvir um zumbido, lembre-se do quão significativo pode ser um único mosquito na luta contra doenças fatais. Por que Maruhana bashikomori é tão popular no mundo todo? Este pequeno produto, muitas vezes mais leve que uma pena, conquistou os corações dos gourmets ao redor do planeta. Maruhana bashikomori tem uma textura e um sabor únicos que o destacam entre outros pratos. Vindo de diferentes partes do mundo, ele se tornou um favorito entre aqueles que apreciam experiências culinárias refinadas. Esqueça a comida pesada. Esta pequena iguaria destaca a simplicidade e a frescura. Sua popularidade cresceu à medida que mais pessoas buscavam experimentar algo diferente. Maruhana bashikomori não é apenas leve para o estômago, mas também inclui uma variedade de ingredientes que criam uma explosão de sabores, do doce ao salgado. Diferentes culturas adotaram este prato, frequentemente usando-o em celebrações ou como um delicado item do dia a dia. Tornando-se um elemento básico de muitas cozinhas, ele surpreende com o potencial culinário dos pratos pequenos.
Que aventuras aguardam suas papilas gustativas quando você experimentar o Maruhana Bachikomori? Você ficará surpreso ao descobrir que a África é antiga. O grande chifre da África, que inclui Somália, Etiópia e Quênia, é não apenas deslumbrante, mas também repleto de história. Esta região é considerada uma das mais antigas do planeta, com evidências de vida humana datando de mais de 2 milhões de anos. Imagine só! Descobertas arqueológicas, incluindo ferramentas e fósseis, mostram que nossos antepassados habitavam essas terras muito antes do início da história registrada. O Grande Vale do Rift, parte dessa região, é frequentemente chamado de berço da humanidade, onde foram encontrados alguns dos restos mais antigos de hominídeos. Essas descobertas revelam como os primeiros humanos se adaptaram ao ambiente, caçavam por alimento e desenvolveram estruturas sociais. Hoje, essa região é rica em culturas, idiomas e tradições diversas, oferecendo uma visão fascinante do distante passado da humanidade. Então, da próxima vez que você pensar na história antiga, lembre-se de que alguns dos capítulos mais significativos do desenvolvimento humano têm raízes no grande chifre da África. O que mais podemos aprender sobre nossos antepassados? Já pensou por que as Ilhas Lofoten são mágicas? Localizadas acima do Círculo Ártico na Noruega, as Ilhas Lofoten são uma mistura impressionante de natureza e cultura. Conhecidas por suas montanhas imponentes e fiordes profundos, essas ilhas apresentam paisagens que mudam dramaticamente com as estações. No verão, os visitantes aproveitam o fenômeno do sol da meia-noite, onde a luz do dia se prolonga e o crepúsculo ilumina suavemente a paisagem. Essa experiência única proporciona noites encantadoras, repletas de atividades ao ar livre, sob um céu quase perpétuo. Em contraste, o inverno revela sua própria magia, com as deslumbrantes luzes do norte, iluminando a noite, criando um espetáculo de cores que cativa tanto moradores quanto turistas. Mas as Ilhas Lofoten não são apenas vistas deslumbrantes. Elas têm uma rica herança cultural, onde a pesca é fundamental para a vida. Gerações de locais têm se dedicado a essa tradição, dependendo das águas abundantes para seu sustento. Ao passear por charmosas vilas de pescadores, você encontrará vibrantes rorbu, cabines de pescadores, que contam histórias do passado, destacando a profunda conexão das ilhas com o mar. Seja você um pescador ávido, um amante da natureza ou um buscador de aventuras, as Ilhas Lofoten prometem experiências inesquecíveis. A verdade é que o clima da Tailândia fascina. O clima tropical da Tailândia atrai visitantes durante todo o ano com seus dias quentes e ensolarados. Mas o tempo pode mudar drasticamente entre as diferentes regiões. No norte, como em Chiang Mai, você pode se surpreender com o frio dos meses de inverno, onde as temperaturas podem cair o suficiente para formar geada. Essa característica única faz com que tanto os locais quanto os viajantes peguem casacos ao pôr do sol, criando uma atmosfera aconchegante, diferente do estereótipo tropical típico. Por outro lado, o centro e o sul da Tailândia, incluindo destinos populares como Bangkok e suas deslumbrantes ilhas, costumam ter temperaturas escaldantes que podem chegar a 35 graus Celsius. Isso contrasta fortemente com o norte e destaca a diversidade do clima tailandês. As elevações e variações geográficas, incluindo montanhas e vales, criam essas disparidades climáticas. Isso significa que você pode aproveitar o ar fresco das montanhas ou relaxar em praias ensolaradas, atendendo a todos os tipos de aventureiros. Então, seja caminhando por florestas exuberantes ou relaxando às margens de águas cristalinas, a Tailândia oferece um pouco de tudo para todos, não importa a estação. Você já parou para pensar por que os jatos pessoais ainda não são uma realidade no dia a dia? Apesar do seu potencial empolgante, esses dispositivos ainda não conseguiram fazer a transição da ficção científica para o uso cotidiano. A ideia de voar individualmente fascina inventores e sonhadores há décadas. Na década de 1960, o exército americano investiu em tecnologias de jatos pessoais, esperando criar uma ferramenta versátil para os soldados. Infelizmente, os primeiros modelos tinham um alcance limitado e eram difíceis de manobrar, tornando-os impraticáveis para uso real. Hoje, engenheiros e empresas inovadoras ao redor do mundo continuam a trabalhar para melhorar os jatos pessoais, enfrentando desafios como segurança, eficiência de combustível e facilidade de uso. Com o avanço da tecnologia, o sonho de voar como um super-herói está se tornando cada vez mais real.
Quem sabe em breve veremos jatos pessoais deslizando pelas paisagens urbanas do nosso cotidiano. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney fez mais do que apenas entreter. Teve um papel surpreendente no apoio à guerra. O estúdio criou curtas-metragens animados que visavam elevar o moral e transmitir mensagens importantes. Um dos exemplos mais marcantes foi o desenho animado com o Pato Donald, onde ele satirizava Adolf Hitler com humor. Essa animação inteligente não só era engraçada, mas também funcionava como propaganda, incentivando os espectadores a se opor à tirania. Além disso, a Disney produziu filmes educativos encomendados pelo governo do Chicaya sobre temas que iam de títulos de guerra à nutrição. Esses curtas ajudaram a informar e unir os americanos em tempos difíceis. A combinação única de humor e arte da Disney tornou temas complexos mais acessíveis, mostrando que a animação pode ser uma ferramenta poderosa para a comunicação e educação. Quem diria que os desenhos animados poderiam ter tanta importância na história? Você já se perguntou por que o Pernalonga canta tanto? Os famosos desenhos animados Looney Tunes foram criados não apenas para fazer rir, mas também como inteligentes comerciais para a música da Warner Bros. Esses personagens vibrantes que surgiram na era de ouro da animação se tornaram divertidos anúncios de canções populares da época. Enquanto você ri das travessuras do Pato Donald ou das estranhas aventuras da Alice no País das Maravilhas, você também ouve melodias marcantes que eram sucessos na sua época. Pernalonga, com sua personalidade carismática e humor afiado, se tornou uma estrela, frequentemente apresentando números musicais que mostravam os últimos sucessos de jazz e swing. Essa abordagem dinâmica ajudou a aumentar as vendas do catálogo musical da Warner, transformando os desenhos animados em ferramentas de marketing eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o Pernalonga cantando uma melodia marcante, lembre-se de que não é apenas entretenimento, é uma maneira divertida de apreciar a história musical desses filmes clássicos. Os hormônios realmente melhoram o funcionamento do cérebro? Sim, isso é verdade. Hormônios sexuais, como o estrogênio dos ovários e a testosterona dos testículos, desempenham um papel importante na estimulação da neurogênese, ou seja, na criação de novos neurônios no cérebro. Esses hormônios afetam especialmente áreas relacionadas à memória e ao aprendizado. Estudos mostram que o estrogênio pode melhorar as habilidades cognitivas e proteger contra o declínio mental, enquanto a testosterona está ligada a uma melhor memória espacial e à saúde geral do cérebro. Essa conexão interessante entre hormônios e função cerebral sugere que entender como esses hormônios funcionam pode abrir novas possibilidades para tratar doenças como o Alzheimer e outros distúrbios cognitivos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre estrogênio e testosterona, lembre-se de que eles não se referem apenas a características físicas. Eles também podem ajudar seu cérebro a funcionar melhor. Não é fascinante? Os mini opossums são uma surpresa adorável em Sydney. Essas criaturas encantadoras nasceram recentemente no zoológico de Taronga, em Sydney, Austrália, e estão conquistando corações. Com apenas 9 centímetros de comprimento, esses pequenos marsupiais são impressionantes planadores. Com suas caudas peludas e uma membrana especial que vai do pulso ao tornozelo, eles conseguem flutuar facilmente entre os galhos na densa floresta. É um verdadeiro espetáculo vê-los saltar de árvore em árvore. Os opossums são noturnos, o que significa que são mais ativos à noite. Eles se alimentam de néctar, frutas e insetos na natureza, tornando-se importantes polinizadores em seu ecossistema. O nascimento desses opossums no zoológico de Taronga é um momento de alegria para os amantes dos animais e destaca os esforços importantes de conservação para proteger seu habitat natural. Quanto mais pessoas souberem sobre essas criaturas incríveis, mais perceberemos a necessidade de proteger o meio ambiente que elas chamam de lar. Não é incrível como esses pequenos animais podem ter um grande impacto em nosso mundo? Você pode se surpreender. A Rolls-Royce usa peles de touro. Quando se fala em carros de luxo, a Rolls-Royce está em um nível à parte, e uma parte fundamental desse luxo está nos interiores incríveis. Para alcançar essa magnificência, cada carro é revestido com materiais provenientes de 15 a 18 peles de touros, cuidadosamente selecionados. Mas por que peles de touro, você pode perguntar? A resposta está no clima onde esses touros são criados. Touros de regiões frias têm menos defeitos nas peles, o que garante um acabamento mais suave e elegante. Ao contrário das peles de vaca comuns,
Essas peles de touro selecionadas oferecem uma qualidade consistente que realça a experiência luxuosa dentro de cada Rolls-Royce. Imagine entrar em um carro cujo interior é tão sofisticado quanto um lounge caro. Essa atenção aos detalhes é o que faz da Rolls-Royce não apenas um carro, mas um símbolo de elegância e maestria. Não é realmente impressionante? Os padrões de cuidados pessoais mudaram realmente após a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, muitos soldados voltaram para casa com novos padrões de cuidados, especialmente a tendência de rostos bem barbeados. Essa mudança não foi apenas superficial, teve um significado prático. Os soldados perceberam que as máscaras de gás se ajustavam melhor à pele lisa, o que era vital para a sobrevivência nas trincheiras cheias de gases tóxicos. Quando esses veteranos retornaram à vida civil, seus rostos lisos tornaram-se um símbolo de modernidade e profissionalismo. Essa mudança cultural se espalhou pela sociedade, influenciando a moda e os hábitos de cuidados pessoais de toda uma geração que veio a seguir. Barbas que antes eram comuns começaram a desaparecer à medida que os homens adotavam essa nova norma. A influência foi significativa. Rostos bem barbeados passaram a ser associados à juventude, energia e ao espírito de uma era em transformação. Então, da próxima vez que você ver alguém sem barba, lembre-se de que isso é mais do que apenas uma escolha de estilo, é um reflexo da história. Você vai se surpreender ao saber que gatos podem ser prefeitos. Na cidade incomum de Talkeetna, no Alasca, um gato chamado Stubbs ocupou o cargo honorário de prefeito por 20 anos. Embora ele não presidisse reuniões nem assinasse leis, Stubbs trazia calor e charme, sendo amado pelos moradores e turistas. Muitos iam à loja local, onde Stubbs costumava descansar, apenas para ver seu líder peludo. Seu jeito único de cumprimentar os visitantes e o ronronar satisfeito quando era acariciado criavam uma atmosfera acolhedora que nenhuma pessoa conseguiria igualar. Embora Stubbs nunca tenha tomado decisões políticas, seu espírito brincalhão e presença contribuíam para o orgulho da comunidade, lembrando a todos das pequenas alegrias da vida. Não é incrível como um pequeno gato pode deixar uma marca tão grande? Você sabia que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo da Terra, atingindo cerca de 11 quilômetros abaixo do nível do mar? Para ter uma ideia, se você jogasse uma pedrinha na fossa, levaria mais de 1 hora para chegar ao fundo. Imagine quanto tempo esperar até que uma pequena pedra chegue lá embaixo. A Fossa das Marianas está localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, e sua enorme profundidade é resultado da atividade das placas tectônicas. A fossa se forma onde a placa do Pacífico se afunda sob outra placa, criando um abismo gigantesco. Esse ambiente extremo abriga formas de vida únicas, como a ameba gigante e o caracol gigante, que se adaptaram para sobreviver sob alta pressão. Cientistas continuam a explorar esse lugar misterioso, revelando os segredos do nosso planeta e das estranhas criaturas que o habitam. O que mais você acha que poderíamos descobrir em tais profundidades? Acredite ou não, PowerPoint pode ser perigoso. O termo morte por PowerPoint reflete a frustração de muitas pessoas durante apresentações chatas e sem graça. Em vez de envolver o público, alguns apresentadores confiam demais em listas, textos excessivos e imagens monótonas, o que resulta em desinteresse e tédio. No nosso mundo acelerado, apresentar informações não é apenas colocar dados nos slides, é uma arte de contar histórias, criatividade e despertar interesse. Apresentações eficazes exigem um equilíbrio entre elementos visuais e uma fala expressiva para capturar a atenção do público e gerar discussões. Estratégias como usar imagens vibrantes, elementos interativos ou até mesmo humor podem transformar um simples slide em uma experiência inesquecível. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma apresentação, pense em como torná-la viva e envolvente, pois ninguém quer enfrentar o triste destino da morte por PowerPoint. Vamos revelar a verdade sobre as barreiras de segurança na Coreia. Na Coreia foi apresentado um novo e revolucionário sistema de barreiras de segurança com cilindros rotativos inovadores, feitos de borracha EVA. Essa tecnologia promete aumentar significativamente a segurança nas estradas, potencialmente salvando milhares de vidas. As barreiras tradicionais muitas vezes não conseguem absorver impactos de forma eficaz em colisões de alta velocidade, resultando em ferimentos graves ou mortes. Diferente delas, esses cilindros rotativos são projetados para reduzir a força do impacto, permitindo que os carros ricocheteiem de forma segura, em vez de colidirem com uma parede rígida.
O material IVA é leve, mas resistente, tornando-o eficaz e fácil de instalar e manter. Essa solução progressiva mostra como a engenharia pode resolver de forma criativa um problema constante de segurança nas estradas. Como os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortalidade no mundo, inovações como essa têm um enorme significado. Quando os países buscam maneiras de proteger seus cidadãos, inovações como essas na Coreia podem estabelecer um novo padrão em medidas de segurança em todo o mundo. Será este o futuro da segurança nas estradas? Você consegue imaginar Tony Todd com abelhas de verdade na boca? Conhecido por seu papel assustador como Candyman, Todd levou a atuação a outro nível ao encher a boca com abelhas vivas para uma cena importante. Essa escolha ousada mostrou não só sua dedicação, mas também o que os atores fazem pela autenticidade. Apesar das picadas, Todd manteve o profissionalismo, permitindo que a equipe gravasse a cena sem problemas. Sua coragem e paixão pela narrativa se destacam em momentos como esse, lembrando-nos que atuar não é apenas recitar falas, é viver a personagem. Você arriscaria tanto por um filme? Embora pareça extremo, a experiência de Todd oferece um olhar fascinante sobre o mundo do cinema, onde os atores enfrentam desafios para criar performances inesquecíveis. Acredite ou não, mas os dentes do narval são dentes curvados. Muitas pessoas pensam que o dente do narval é um chifre de defesa, mas na verdade é um dente alongado que pode crescer até 3 metros. Essa adaptação incrível serve não apenas para uma aparência impressionante. O dente está cheio de sensores incríveis. Esses sensores permitem que o narval detecte várias mudanças no ambiente, como flutuações de temperatura, pressão e salinidade da água. Imagine nadar nas águas geladas do Ártico e contar com essa ferramenta única para sobreviver e prosperar. O dente pode parecer apenas uma curiosidade, mas desempenha um papel importante na capacidade do narval de se orientar em seu habitat. Pesquisadores têm estudado essas criaturas magníficas e continuam a se surpreender com o que descobrem. Ao entender como os narvais interagem com o ambiente, os cientistas podem obter informações sobre a saúde do ecossistema ártico. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o misterioso narval, lembre-se de que seu dente impressionante não é apenas uma característica curiosa, mas uma chave para a sobrevivência nas profundezas frias. E se eu te contar sobre a magia da Copa do Mundo em Lusail? Lusail, no Catar, é uma cidade incrível, construída do zero, especialmente para a Copa do Mundo de 2022. Imagine-se em um lugar que não existia há poucos anos, criado para receber torcedores de todo o mundo. Este projeto arquitetônico impressionante mostra as ambições e inovações que podem surgir no deserto. Com estádios deslumbrantes e comodidades modernas, Lusail promete experiências inesquecíveis para os amantes do futebol. Os torcedores poderão desfrutar não apenas de partidas emocionantes, mas também de uma combinação única de cultura e tecnologia que esta nova cidade oferece. Desde edifícios futuristas até belos parques, cada canto de Lusail reflete o desejo de criar uma atmosfera memorável. Portanto, seja torcendo pelo seu time favorito ou aproveitando o vibrante espírito da cidade, Lusail está pronto para brilhar no cenário mundial. Você sabia que o macarrão mais longo do mundo tem mais de 9.000 pés? Em 2017, a empresa chinesa Shangnian Food Comber Limited quebrou um incrível recorde ao criar um macarrão com 9.843 pés de comprimento. Para essa conquista culinária, foram necessários 88 libras de farinha e 6,9 galões de água, mostrando a habilidade dos chefes e a magia das técnicas tradicionais de preparo de macarrão. Após 17 horas de preparação cuidadosa, o épico macarrão estava pronto para ser servido. Mas o que aconteceu com toda essa massa? O macarrão foi habilidosamente dividido em 400 porções, para que os funcionários pudessem compartilhar essa incrível conquista. Este evento notável não só destaca a rica história do macarrão na culinária chinesa, mas também demonstra a criatividade e o trabalho em equipe necessários para criar um prato tão extraordinário. Imagine-se sentado à mesa com um prato de macarrão que tem mais de 3 campos de futebol de comprimento. Não é incrível como a comida pode unir as pessoas e, ao mesmo tempo, expandir os limites do possível? Você sabia que Dolly Parton perdeu para uma drag queen? Em uma reviravolta inesperada em sua carreira, a ícone da música country Dolly Parton decidiu participar de um concurso de sósias, mas fez isso de forma anônima. Para sua surpresa, ela não ganhou. O título ficou com uma talentosa drag queen.
Esse episódio divertido mostra como até mesmo o original pode ser ofuscado por uma imitação brilhante. O concurso não atraiu muita atenção para Dolly, tornando esse momento encantador, onde a fama ficou em segundo plano em prol da diversão. Isso também destaca a força criativa da cultura drag, mostrando como os artistas podem celebrar e reinterpretar lendas da música. O espírito brincalhão de Dolly e seu senso de humor durante toda a experiência ressaltam seu amor por entretenimento e aceitação de todas as formas de arte. Não é incrível como o mundo do show business pode trazer surpresas assim? Você viu a incrível apresentação de Terry Crews no filme Onde Estão as Loiras? Terry Crews proporcionou um momento inesquecível que emocionou o público. Em apenas 2 semanas de preparação, ele cantou a música Milhas de Primeira, sem erros. Imagine a pressão. Crews, conhecido por seu estilo carismático e energético, transformou o palco em algo especial com seu talento. Sua voz poderosa e presença cativante transmitiram o espírito da canção, tornando-a uma parte icônica do filme. Essa apresentação não foi apenas uma performance, foi uma expressão de emoções que tocou o coração dos espectadores. Sua dedicação e esforço na preparação para esse momento mostram o quanto de trabalho é necessário para criar cenas memoráveis no cinema. Seja você fã de Terry Crews ou apenas alguém que aprecia bons momentos no cinema, essa cena é uma prova da magia da sétima arte. Você já viu? O que achou da apresentação dele? Acredite ou não, mas agora as crianças estão usando creatina. Essa tendência surpreendente chamou a atenção de muitos, já que cada vez mais crianças estão recorrendo a esse suplemento, frequentemente associado a atletas e fisiculturistas. A creatina, uma substância encontrada em nossos músculos, ajuda a gerar energia para atividades intensas, o que pode ser atraente para crianças que praticam esportes. Mas por que as crianças estão tomando isso? Muitos pais percebem que seus filhos participam de competições, seja em esportes ou apenas brincando com amigos, e querem manter sua energia. O tom divertido dessa discussão convida todos a compartilhar histórias sobre suas competições de infância, o que pode trazer risadas e nostalgia. No entanto, é importante que os pais se mantenham informados e cautelosos. Ter o conhecimento adequado sobre suplementos é essencial para garantir que as crianças os utilizem de forma segura e saudável. O que você acha dessa nova tendência? A incrível independência de Tonga. O Reino de Tonga se destaca como o único país no Oceano Pacífico que nunca foi colonizado por uma potência estrangeira. Essa conquista notável ressalta o espírito resiliente e a forte liderança de Tonga durante a era colonial. Enquanto muitas ilhas vizinhas sucumbiram às ambições imperiais europeias, Tonga soube gerenciar alianças políticas, garantindo sua soberania. A monarquia de Tonga desempenhou um papel fundamental, equilibrando habilmente as relações com potências como a Grã-Bretanha e os Kēkē-Iwa. Em 1875, Tonga até estabeleceu uma monarquia constitucional, promovendo princípios democráticos que fortaleceram ainda mais sua independência. Hoje, Tonga celebra seu patrimônio e cultura únicos, atraindo turistas que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e ricas tradições. Esta história é um testemunho do compromisso inabalável da nação com a autonomia, fazendo de Tonga um símbolo de orgulho no Oceano Pacífico. O que podemos aprender com sua trajetória? Descubra o incrível festival Hatham na Tailândia. Este evento vibrante acontece em Hatham e mostra as ricas tradições e cultura do país. Todo ano, moradores e turistas se reúnem para essa festa incrível, onde é possível aproveitar desfiles coloridos, música tailandesa tradicional e deliciosa comida de rua. Um dos destaques são as magníficas apresentações de danças tradicionais, que contam histórias sobre a história e o folclore tailandês. Além disso, os visitantes podem participar de oficinas que ensinam artesanato e habilidades antigas, aprofundando seu entendimento sobre o patrimônio tailandês. O Festival Hatham também é famoso por suas deslumbrantes decorações. As ruas brilham com cores vibrantes e luzes, criando uma atmosfera mágica. Se você quer experimentar novos pratos ou aprender sobre costumes únicos, este festival promete experiências inesquecíveis que celebram o passado fascinante e o presente vibrante da Tailândia. Pronto para se juntar à festa? Você consegue acreditar nessa estranha lei sobre cuspir na Geórgia? Em Marietta, Geórgia, existe uma lei incomum que proíbe cuspir de carros ou ônibus, enquanto motoristas de caminhões podem fazer isso sem restrições.
Essa regra parece estranha, especialmente considerando que suas razões provavelmente estão ligadas à saúde pública e higiene. Cuspir pode ser anti-higiênico, espalhando germes e doenças, o que provavelmente levou os legisladores a restringi-lo em veículos menores, onde as pessoas estão mais próximas umas das outras. Mas por que os caminhões estão isentos dessa regra, se também podem transportar passageiros e espalhar saliva? Essa exceção gera confusão e questionamentos sobre as intenções e a coerência da lei. Talvez seja apenas uma lei peculiar que ficou conosco por muito tempo. Essas leis nos lembram que nem todas as regras têm uma explicação lógica, mas definitivamente despertam nosso interesse pelas normas locais. Você pode acreditar que os baratas não conseguem andar para trás? Esses insetos resistentes são escavadores naturais, o que significa que prosperam em esconderijos e conseguem cavar em várias superfícies. No entanto, sua fisiologia única os impede de se mover para trás. Essa característica interessante pode levar a situações desconfortáveis, como quando os baratas, acidentalmente, rastejam para os ouvidos das pessoas. Presos, eles lutam para sair, pois não conseguem voltar. Embora esse cenário pareça assustador, é importante lembrar que esses casos são raros. Os baratas existem há milhões de anos, se adaptando a diferentes condições e desenvolvendo técnicas de sobrevivência que às vezes nos surpreendem. Apesar de sua reputação como pragas, eles desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a decompor matéria orgânica. Portanto, embora seja difícil imaginar uma dessas criaturas rastejando ao seu lado, elas são mais do que apenas um incômodo. São uma parte fascinante da complexa rede da natureza. Que novo fato sobre nossos amigos rastejantes vai te surpreender? Já tentou esconder um pepino na sua árvore de Natal? Essa tradição inusitada, conhecida como pepino de Natal, é popular em algumas partes da Alemanha e dos Jesnas, As famílias penduram um enfeite em forma de pepino nos galhos da árvore, criando uma divertida caça ao tesouro que traz alegria na manhã de Natal. No dia de Natal, a primeira criança ou adulto que encontrar o pepino ganha um prêmio especial, que pode trazer sorte durante o ano todo, ou um presente extra. A origem dessa tradição é um mistério. Alguns dizem que começou na Alemanha, enquanto outros acreditam que foi popularizada por imigrantes alemães na América no século XIX. Independentemente de onde veio, esse costume brincalhão une as famílias e traz felicidade. Imagine as risadas e a expectativa enquanto todos procuram por esse enfeite verde esperto. Se você procura uma maneira única de celebrar o Natal, considere adicionar um pepino à sua árvore. É uma escolha simples, mas divertida, que combina alegria e tradição, elevando o espírito natalino. Então, vai se juntar à diversão este ano? O que realmente torna os pombos corajosos? Durante a Primeira Guerra Mundial, um notável pombo-correio chamado Sher Ami se tornou um verdadeiro herói ao entregar uma mensagem importante, apesar de ferimentos graves. Sher Ami fazia parte do corpo de sinalização do exército do Zeuna. E quando o batalhão ficou isolado, essa ave corajosa assumiu a missão. Com uma asa ferida e penas ensanguentadas, Sher Ami voou sobre território perigoso, onde o fogo inimigo era intenso. Contra todas as probabilidades, esse pombo leal entregou a mensagem que levou ao resgate de 194 soldados americanos em apuros. Por sua coragem excepcional, Sher Ami recebeu a medalha francesa Croix de Guerre, uma prestigiosa honraria por atos de heroísmo. Esta história nos lembra que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados e que até mesmo pequenas criaturas podem ter um grande impacto em tempos de crise. Por que Setenil de Las Bodegas atrai visitantes? Esta encantadora vila na Andaluzia, Espanha, fascina com suas incríveis casas localizadas sob enormes rochas. Essas formações naturais criam uma silhueta impressionante que combina de forma única arquitetura e natureza. A estrutura singular da vila existe há muitos anos, pois os moradores souberam usar a paisagem para proteger suas casas do clima severo. Ao caminhar pelas estreitas e sinuosas ruas, você verá como as rochas acima criam um teto dramático, proporcionando sombra e frescor, especialmente nos quentes meses de verão. Cada casa tem sua própria personalidade, mas todas compartilham uma característica comum: os telhados protetores. Os turistas frequentemente ficam maravilhados, se perguntando como tanta criatividade surgiu de uma simples necessidade de abrigo. Setenil de Las Bodegas não apenas exibe belas casas, mas também conta uma história de harmonia entre o gênio humano e a natureza.
Você sabia que os bolsos afetam a independência das mulheres? Durante muitos anos, as roupas femininas tiveram bolsos pequenos e desconfortáveis, e há uma razão interessante para isso. Historicamente, acreditava-se que ter bolsos funcionais permitiria que as mulheres carregassem suas coisas, conquistando assim independência dos homens. Nos séculos 18 e 19, a moda feminina focava na aparência, muitas vezes resultando em vestidos sem espaço suficiente para bolsos. A ideia era que, se as mulheres dependessem menos dos homens para carregar suas coisas, teriam mais autonomia. Essa visão histórica persiste e ainda influencia as escolhas de moda atuais, onde as roupas femininas continuam a ter bolsos pequenos ou até mesmo nenhum. Como muitas mulheres hoje preferem roupas práticas, há uma demanda constante por melhores designs de bolsos que reflitam seu estilo de vida moderno. Então, da próxima vez que você notar esses minúsculos bolsos, pense na luta histórica pela independência que eles simbolizam. Você consegue adivinhar o que realmente faz a Torre de Pisa inclinar? A famosa Torre de Pisa, conhecida por sua inclinação involuntária, começou a ser construída em 1173. Desde o início, os construtores enfrentaram um problema inesperado. A base da torre estava em um solo argiloso instável. À medida que a construção avançava, perceberam que a estrutura estava inclinando para um lado. Esse problema surgiu porque o solo sob a torre não era forte o suficiente para suportar seu peso. Inicialmente, os construtores tentaram corrigir a inclinação, mudando o design dos andares superiores, mas essas tentativas só complicaram a situação. Curiosamente, a torre continuou a inclinar-se ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo das peculiaridades arquitetônicas da Itália. Apesar dos problemas estruturais, a Torre de Pisa continua a ser um exemplo notável da engenharia medieval, atraindo milhões de visitantes todos os anos que vêm admirar sua beleza única. Essa combinação de arte e uma solução de engenharia acidental mostra como, às vezes, até mesmo erros podem resultar em atrações icônicas. É surpreendente como um erro de design tornou essa torre tão famosa. A cerveja pode salvar uma situação em um rally. Em uma história surpreendente do Rally de 2014 no México, o piloto Terry Newville se encontrou em apuros bem na linha de chegada. Ele teve um vazamento no radiador que ameaçava a corrida, e a equipe precisava de uma solução rápida e inesperada. Em vez de desistir, Newville tomou uma atitude ousada. Ele despejou cerveja, Corona, no radiador. Essa abordagem inusitada, para a surpresa de todos, funcionou, e a Hyundai continuou sem problemas. Graças a essa solução criativa, Newville e seu navegador conseguiram o terceiro lugar na corrida, provando que às vezes, pensar fora da caixa, neste caso fora da geladeira, pode levar a resultados incríveis. Esse momento destaca não apenas as dificuldades enfrentadas pelos pilotos em rallies, mas também mostra como a engenhosidade em situações difíceis pode mudar o rumo dos eventos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma cerveja gelada, lembre-se de que ela pode ser útil nas situações mais inesperadas. A Dakota do Sul é realmente encantadora e vasta. Com uma população de pouco menos de 1 milhão de pessoas, a Dakota do Sul abrange mais de 77 mil milhas quadradas, tornando-se um dos estados mais espaçosos dos Ixnequa. Esta bela região combina paisagens onduladas, vastas planícies e pequenas cidades pitorescas que irradiam charme e calor. A economia é baseada principalmente na agricultura e no turismo, com agricultores que cultivam com orgulho produtos como milho e soja. Os turistas buscam visitar locais icônicos como o Monte Rushmore e o Parque Nacional Badlands, desejando apreciar as paisagens deslumbrantes e a rica história. Embora os invernos possam ser rigorosos, com neve e temperaturas frias, a resiliência dos habitantes da Dakota do Sul é realmente impressionante. O espírito comunitário se destaca especialmente durante as feiras, quando os moradores se reúnem para celebrar tradições locais, compartilhar comidas deliciosas e mostrar suas habilidades e artesanato. Não perca a oportunidade de desfrutar da hospitalidade deles. Acredite ou não, os tigres têm pelagem listrada única. Cada tigre possui listras que formam um padrão específico em sua pelagem, tornando cada um tão único quanto uma impressão digital. Essas belas listras ajudam os tigres a se camuflar em seu habitat natural, como florestas densas ou savanas, misturando-se com sombras e vegetação durante a caça. Os padrões únicos não só auxiliam na caça, mas também são importantes nas interações sociais entre tigres. Quando se encontram, essas pelagens listradas ajudam a reconhecê-los.
Curiosamente, as listras não estão apenas na pelagem, elas também aparecem na pele quando os tigres se raspam ou se machucam. Essa incrível característica é um lembrete da criatividade da natureza e da diversidade no reino animal. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que suas listras não são apenas para a beleza, elas são essenciais para a sua sobrevivência. Já pensou se outros animais têm marcas tão únicas? Um fato interessante sobre os recursos hídricos da Terra. Você sabia que ao longo de bilhões de anos, a água na Terra tem circulado constantemente, mudando entre a atmosfera, os oceanos e a Terra? Isso significa que a quantidade de água que temos hoje é mais ou menos a mesma que havia na época dos dinossauros. No entanto, os cientistas preveem que em 1 bilhão de anos, nosso Sol ficará cerca de 10% mais brilhante, o que pode ter sérias consequências para o nosso planeta. Com o aquecimento do Sol, a temperatura na Terra aumentará, o que pode levar à perda de nossos preciosos recursos hídricos. Sem uma fonte estável de água, a Terra pode se tornar tão seca e inóspita quanto Marte. Esse cenário futuro levanta questões importantes sobre a resiliência do nosso planeta e sobre a importância de economizar água, agora para protegê-la para as futuras gerações. Estamos fazendo o suficiente para preservar o recurso mais vital do nosso planeta? Muitos não sabem, mas os fogões elétricos causavam medo. No século XIX, quando os fogões elétricos surgiram, muitos viam essa novidade brilhante com desconfiança. Imagine uma cozinha onde a comida é preparada sem o reconfortante espetáculo das chamas dançantes. Foi uma mudança radical, e alguns até acreditavam que os fogões elétricos funcionavam com magia negra ou estavam ligados a forças sobrenaturais. A ideia de usar eletricidade para cozinhar parecia misteriosa e preocupante para quem estava acostumado com os tradicionais fogões a lenha e carvão. Esse medo não era apenas sobre a tecnologia. Refletia uma preocupação mais profunda com as rápidas mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Com o tempo, à medida que as pessoas aprenderam mais sobre eletricidade, esse medo se transformou em fascínio, abrindo caminho para que os fogões elétricos se tornassem essenciais nas cozinhas modernas. Não é interessante como a tecnologia pode passar do medo a um elemento indispensável do dia a dia? Você já se perguntou por que os postes de luz confundem os bêbados? Em algumas cidades, os postes podem enganar as pessoas que beberam, fazendo-as pensar que estão seguras e em casa. Esse fenômeno acontece por causa do efeito do álcool na percepção e na tomada de decisões. Quando as pessoas bebem, seu julgamento fica distorcido e elas podem não ver as coisas claramente. Luzes brilhantes e piscantes podem parecer atraentes, levando quem bebeu a se aproximar do poste, em vez de sua verdadeira porta. É uma lembrança divertida de como nosso ambiente urbano pode impactar nosso comportamento de maneiras inesperadas. Embora isso pareça engraçado, também destaca a importância de criar espaços públicos seguros e acessíveis, que considerem como diferentes pessoas podem interagir com eles. Então, da próxima vez que você ver um poste de luz, pense: o que ele pode significar para alguém que está bêbado e passeando? Acredite ou não, mas joias feitas de cabelo eram populares na era vitoriana. No século XIX, as pessoas na sociedade vitoriana tinham uma maneira única de eternizar a memória de seus entes queridos após a morte. Elas criavam lindas peças de joalheria com os cabelos de familiares ou amigos falecidos, transformando simples mechas em broches e colares elaborados. Essa prática não era apenas uma moda, era uma expressão sincera de luto e lembrança. Muitos acreditavam que usar essas relíquias ajudava a manter viva a memória de quem se foi, trazendo conforto em tempos difíceis. No entanto, essa tradição levanta questões interessantes sobre a sentimentalidade e a estranheza de usar algo que pertenceu a alguém que partiu. Seria uma bela homenagem ou um lembrete da perda? De qualquer forma, essas criações únicas adicionam um aspecto fascinante à nossa compreensão da cultura vitoriana e sua relação com a morte. Fato surpreendente sobre as luas de Plutão. O sistema de Plutão é composto por 4 satélites interessantes: Nix, Hydra, Cerberus e Estige, que orbitam ao redor do seu planeta duplo único, Plutão, e sua maior lua, Caronte. É impressionante que Caronte e Plutão não apenas girem um em torno do outro, eles orbitam um centro de gravidade comum, que está um pouco acima da superfície de Plutão. Essa característica peculiar dá a impressão de que eles dançam juntos em um balé cósmico. Cada um desses pequenos satélites tem suas próprias características e órbitas únicas, o que torna esse sistema remoto ainda mais fascinante.
Por exemplo, Nix e Hydra são conhecidos por suas formas irregulares e cores de superfície contrastantes, enquanto Cerberus e Estige são muito menores e menos estudados. Juntos, eles formam uma imagem incrível do sistema solar exterior, que continua a inspirar astrônomos e amantes do espaço. Você já se perguntou como esses corpos celestes interagem? Você já se perguntou por que as arraias são tão únicas? No fascinante mundo das arraias, existe um fenômeno interessante chamado dimorfismo sexual, onde as fêmeas costumam ser maiores que os machos. Essa diferença de tamanho não é apenas superficial, ela desempenha um papel importante na reprodução. As fêmeas geralmente atingem a maturidade sexual antes dos machos, permitindo que se reproduzam mais cedo. Curiosamente, algumas pesquisas mostram que as fêmeas podem viver significativamente mais que os machos em algumas espécies, o que lhes dá mais oportunidades de gerar descendentes. Esse ciclo de vida único influencia sua população e taxa de sobrevivência. Ao entender essas diferenças, compreendemos melhor as adaptações evolutivas que ajudam esses incríveis seres a prosperar no ambiente aquático. A natureza não é cheia de surpresas? No final do século X, Vladimir fez uma escolha importante para a Rus de Kiev, ao adotar o cristianismo ortodoxo oriental. Essa decisão não foi apenas pessoal, mas se tornou um movimento nacional que teve um profundo impacto na cultura e na identidade espiritual de seu povo. Antes, várias tribos eslavas praticavam o paganismo, mas com o batismo de Vladimir, uma nova era começou. Ele percebeu o quão avançado e unido era o Império Bizantino, em grande parte devido à fé cristã, o que o convenceu de que aceitar essa religião fortaleceria seu próprio estado. Igrejas começaram a surgir por todo o país, unindo comunidades através de rituais e crenças comuns. Essa mudança impulsionou a educação e a alfabetização, trazendo a palavra escrita para muitos e promovendo uma rica tradição de arte, música e literatura baseada nos ensinamentos ortodoxos. Como resultado, o legado da escolha de Vladimir ainda é sentido hoje, pois o cristianismo ortodoxo oriental continua a desempenhar um papel significativo na formação do panorama cultural e espiritual da região. O que teria acontecido se ele não tivesse feito essa escolha? Você sabia que há mais museus do que fast foods? Nos Estados Unidos, existem mais de 35 mil museus, superando o total de restaurantes McDonald's e Starbucks. Com cerca de 14 mil McDonald's e 16 mil Starbucks, essas famosas redes de fast food não se comparam ao rico legado da criatividade e história humana que os museus oferecem. Desde arte até ciência, história e cultura, cada museu conta histórias únicas e proporciona novas experiências. Seja um esqueleto de dinossauro ou artefatos antigos, visitantes de todas as idades podem aproveitar exposições fascinantes e aprender algo novo. Essa quantidade de museus reflete o desejo da América de preservar e compartilhar conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em almoçar, considere visitar o museu mais próximo. Que descobertas incríveis estão te esperando? Explore seu museu local e veja por si mesmo. As multidões no Super Bowl podem realmente atingir números recordes. No início dos anos 80, o Super Bowl realizado no famoso estádio Rose Bowl, em Pasadena, atraiu cerca de 103.585 espectadores entusiasmados. Esse número incrível não só fez dele o evento mais assistido na história do estádio, mas também criou uma atmosfera emocionante, cheia de alegria e celebração. Fãs de todo o país se reuniram para ver suas equipes favoritas competindo pelo título de campeã. A energia no ar era palpável, gritos de alegria ecoavam nas arquibancadas, e a emoção estava à flor da pele à medida que o jogo se desenrolava. Esse momento histórico demonstrou o poder do esporte de unir as pessoas, reunindo grandes multidões que compartilhavam a alegria e a drama do jogo. Mesmo hoje, esse recorde permanece como um marco na história do Super Bowl, lembrando a todos o quão apaixonados e dedicados podem ser os fãs. Será que algum dia veremos uma reunião tão grandiosa novamente? Porque acontece a magia dos biscoitos da sorte. Não é todo dia que um simples biscoito traz sorte, mas foi isso que aconteceu quando uma empresa de biscoitos imprimiu números da sorte que, coincidentemente, se alinharam com os resultados da loteria. De repente, mais de 100 pessoas se tornaram vencedoras, transformando biscoitos comuns em lendas de previsões.
Essa incrível coincidência surpreendeu muitos e fez com que as pessoas se perguntassem se esses biscoitos realmente têm poder. Normalmente, cada biscoito contém uma mensagem aleatória, mas quando esses números específicos apareceram, parecia que o universo se conectou perfeitamente. A empolgação se espalhou e os vencedores valorizaram seus biscoitos não apenas como um lanche, mas também como um símbolo de sorte. Esse evento gerou discussões sobre sorte, acaso e se previsões encontradas nos lugares mais inesperados podem se tornar realidade. Então você acredita na magia dos biscoitos da sorte? Quais números da sorte podem estar escondidos no seu próximo biscoito? Prepare-se para se surpreender com a história do sari. Essa linda vestimenta faz parte da cultura indiana há mais de 5.000 anos, tornando-se uma das peças de roupa mais antigas do mundo. O sari é um longo pedaço de tecido, geralmente entre 6 e 9 jardas, que pode ser enrolado ao redor do corpo de várias maneiras. Cada pregue simboliza diferentes identidades culturais e regiões da Índia. O sari não serve apenas como roupa, mas também representa graça, tradições e arte. As mulheres podem expressar sua individualidade através de tecidos vibrantes e padrões complexos, que muitas vezes são passados de geração em geração. Festividades, casamentos e eventos formais mostram a versatilidade do sari, tornando-o uma escolha favorita para muitos. Você sabia que existem mais de 100 maneiras de usar um sari? Com sua rica história e relevância nos dias de hoje, o sari realmente representa uma tela cultural da Índia. Difícil de acreditar, mas melancias crescem em desertos. Compostas por 92% de água, as melancias são perfeitas para matar a sede nos dias quentes de verão. Mas você sabia que elas surgiram no árido deserto do Kalahari, na África? Esse fato incrível destaca a capacidade extraordinária das plantas de se adaptarem. Os ancestrais das melancias sobreviveram em condições severas e secas, usando sua habilidade única de armazenar água. Com o tempo, essas frutas se espalharam pelo mundo, transformando-se de sobreviventes do deserto em doces favoritos do verão. Quando você dá uma mordida em um pedaço suculento de melancia, não está apenas saboreando uma delícia, você também está vivenciando parte da história. Na próxima vez que você desfrutar dessa fruta refrescante, reserve um momento para apreciar sua incrível jornada, do implacável Kalahari até o seu piquenique. Não é fascinante como a natureza encontra maneiras de se adaptar? Você sabia que seus pulmões têm tamanhos diferentes? É verdade. O pulmão esquerdo é um pouco menor que o direito, e essa forma peculiar tem um motivo prático. Por que, você pergunta? Tudo para dar espaço ao seu coração, que está inclinado para a esquerda. Essa estrutura única mostra como nossos corpos evoluíram para que todas as suas partes trabalhassem em harmonia. Cada pulmão desempenha um papel importante, ajudando-nos a respirar, fornecendo oxigênio ao sangue e removendo o dióxido de carbono. O pulmão direito, sendo maior, ocupa mais espaço e é dividido em 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Esse design inteligente ajuda a manter o equilíbrio e a funcionalidade do nosso sistema respiratório. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se, seus pulmões estão trabalhando duro, até se ajustando ao seu coração que bate. Acredite ou não, na China existem banheiros transparentes para aumentar a limpeza e a responsabilidade. Alguns banheiros públicos na China têm paredes de vidro que podem ficar foscas ao pressionar um botão. Esse design inovador, encontrado em locais movimentados, visa prevenir vandalismo e comportamentos inadequados, além de aumentar a conscientização dos usuários sobre o ambiente ao seu redor. A ideia faz parte de uma iniciativa maior para melhorar a higiene pública em cidades densamente povoadas. Com a tecnologia que permite alternar entre os estados transparente e fosco, os visitantes dos banheiros podem ter privacidade quando necessário, ajudando a manter esses espaços em boas condições. Ao mostrar a importância da responsabilidade pessoal em locais públicos, esses banheiros incentivam as pessoas a refletirem sobre seu comportamento em público. Como a limpeza é crucial para evitar a propagação de germes, essa solução única gerou discussões em todo o mundo. Será que essa abordagem criativa para o design de banheiros se espalhará para outros países? E se eu disser que apenas 1 em cada 2 bilhões chega a essa idade? Alcançar a incrível idade de 116 anos ou mais é uma conquista que muito poucos conseguem, tornando esses supercentenários excepcionais em nossa estatística de expectativa de vida.
Pesquisas atuais mostram que as chances de chegar a essa idade notável são de aproximadamente 1 em 2 bilhões. Essas pessoas incríveis costumam ter algumas características em comum, como uma visão positiva da vida, fatores genéticos que favorecem a longevidade e um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Curiosamente, muitos deles viveram eventos históricos significativos, testemunhando como o mundo mudou ao longo das décadas. Mas qual é o segredo? Cientistas ainda estão investigando os mecanismos biológicos por trás dessa longevidade excepcional, o que pode nos revelar os mistérios do envelhecimento. Podemos aprender a viver mais e de forma mais saudável, baseando-nos em suas histórias extraordinárias. Você adivinha o que atrai turistas em Pamukkale? As fontes termais de Pamukkale, na Turquia, são famosas por suas impressionantes terrazas brancas de minerais, que parecem enormes marshmallows. Antigos acreditavam que essas águas tinham propriedades curativas mágicas, tornando a região um lugar sagrado por séculos. Hoje, turistas modernos visitam Pamukkale para apreciar as vistas deslumbrantes e se beneficiar das águas termais. As terrazas formadas por depósitos de cálcio criam um caminho brilhante que brilha ao sol, atraindo fotógrafos e influenciadores nas redes sociais para capturar essa magia. Essa paisagem única permite que os visitantes explorem a fascinante relação entre natureza e arte. Ainda mais impressionantes são as várias cores formadas pelos minerais quando a água desce pelas terrazas. Cada visita revela uma paisagem emocionante, fazendo de Pamukkale não apenas um lugar para relaxar, mas também uma bela tela de beleza natural que faz as pessoas voltarem sempre, pronto para uma viagem a essa maravilha. Difícil de acreditar, mas os governos podem destruir seus investimentos. Quando um governo entra em colapso, isso afeta não apenas os políticos, pode abalar a estabilidade financeira das pessoas comuns. Imagine que você investiu todas as suas forças e economias em uma linda casa ou terreno, e depois descobre que o novo governo decidiu nacionalizar todos os bens privados. Isso já aconteceu na história, quando as propriedades das pessoas se tornaram propriedade do Estado, deixando-as sem nada. Países como Venezuela e Cuba nos mostraram que a instabilidade política pode levar à perda de riqueza para muitos. Para aqueles que investiram em imóveis ou outros ativos físicos, os riscos podem ser muito altos. É um lembrete claro de que, embora investir em imóveis possa ser uma ótima maneira de garantir segurança financeira, acompanhar a situação política é igualmente importante. Você está preparado para esses riscos? Prepare-se para se surpreender com a casa high-tech de Bill Gates. Localizada em Medina, Washington, a impressionante mansão de Gates, chamada Xanadu 2.0, mostra o incrível impacto da tecnologia na arquitetura moderna. Projetado com um computador Macintosh, esse extenso complexo combina tecnologia inteligente e moradia luxuosa. Imagine uma casa que pode ajustar a iluminação e a temperatura com um toque na tela. Além do conforto, o design destaca a integração da tecnologia no dia a dia, desde cortinas automáticas até um sofisticado sistema de som por todo o imóvel. Gates tem contribuído para a forma como imaginamos a construção de casas, provando que inovações podem melhorar significativamente nossos espaços de vida. O uso inteligente de ferramentas digitais de design, como o Mac, possibilitou criar plantas complexas e características personalizadas, que tornam essa residência verdadeiramente única. Não é incrível como a visão de uma única pessoa pode abrir tantas novas possibilidades para a arquitetura? Você não vai acreditar na grandiosidade do Kumbh Mela. Este incrível festival religioso acontece na Índia a cada 3 anos, reunindo milhões de pessoas. Imagine um mar de gente se reunindo para mergulhar no sagrado rio Ganges, que, segundo acreditam, purifica a alma. O festival dura várias semanas e inclui rituais vibrantes, orações e apresentações culturais, criando um espetáculo imperdível. As pessoas vêm de longe, não só para a purificação espiritual, mas também para celebrar suas crenças juntas. Cada encontro ocorre em 4 locais sagrados, alternando entre Haridwar, Allahabad, Nashik e Ujjain. O rio Ganges é de grande importância, simbolizando vida e pureza. Quando você testemunha esse evento grandioso, a energia e a devoção no ar são realmente contagiosas. Você consegue imaginar fazer parte de uma celebração tão imensa de fé e unidade? Porque o Lampsilus ovada atrai peixes.
Este incrível tipo de mexilhão tem uma estratégia de sobrevivência fascinante. Ele usa seu corpo como isca para atrair peixes desavisados. Quando o peixe morde essa isca tentadora, o mexilhão aproveita a oportunidade e libera suas larvas no corpo do peixe. Essas larvas encontram um lugar seguro para crescer e se desenvolver dentro do peixe, transformando-o em um berçário móvel. Essa tática astuta não só permite que o Lampsilus ovada se reproduza, mas também garante um ambiente seguro para os filhotes em suas primeiras fases de vida. A relação entre esse mexilhão e seus anfitriões peixes é um exemplo surpreendente da engenhosidade da natureza, mostrando como as espécies podem adaptar seu comportamento para sobreviver em seus ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver um mexilhão, lembre-se de que ele pode ser não apenas um filtrador, mas também um astuto caçador de peixes. Em 2017, a Microsoft gerou uma grande polêmica ao anunciar que iria descontinuar o amado Paint clássico em favor do novo Paint 3D. Muitos usuários, acostumados com as funções simples e nostálgicas do Paint original, reagiram de forma negativa a essa notícia. Eles expressaram seu descontentamento nas redes sociais e em fóruns online, afirmando que, embora o Paint 3D ofereça novas possibilidades interessantes, ele não consegue substituir o charme do Paint clássico. A resposta foi rápida e intensa, levando a Microsoft a reconsiderar sua decisão. Reconhecendo a forte conexão emocional que muitos têm com esse software icônico, a gigante da tecnologia decidiu manter o Paint clássico disponível para os usuários. Esse caso gerou discussões sobre as preferências dos usuários em tecnologia e a importância de ouvir o feedback. A experiência da Microsoft com o Paint destaca que até mesmo empresas consolidadas devem se adaptar aos desejos de seu público, encontrando um equilíbrio entre inovação e tradição. Você sabia que os drongos são ladrões astutos? Essas aves incríveis desenvolveram uma habilidade única que demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Na natureza, os drongos costumam estar perto dos suricatos, conhecidos por sua vigilância contra perigos. Quando um drongo vê comida por perto, ele imita habilidosamente os sinais de alarme dos suricatos. Esse truque cria uma falsa sensação de urgência, fazendo com que os suricatos abandonem sua comida apressadamente para procurar abrigo. Enquanto os suricatos fogem, o astuto drongo se aproxima e aproveita a iguaria esquecida. Esse comportamento não só destaca o raciocínio rápido da ave, mas também ilustra as complexas interações entre os animais no ecossistema. Ao usar a trapaça a seu favor, o drongo nos lembra que a inteligência pode se manifestar de várias formas no mundo animal. Não é incrível como a sobrevivência pode envolver táticas tão astutas? A obesidade infantil é um problema sério nos Estados Unidos, e Michelle Obama percebeu isso quando era primeira-dama. Ela lançou a campanha Vamos Nos Mover, com o objetivo de inspirar as crianças a praticar atividades físicas e escolher alimentos mais saudáveis. Dentro dessa iniciativa, Michelle não apenas incentivou a atividade física, mas também ensinou as famílias sobre nutrição, destacando a importância de uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais. A campanha organizou eventos nas comunidades, colaborou com escolas e implementou programas para melhorar o acesso a alimentos saudáveis. Ao enfrentar a obesidade infantil, Vamos Nos Mover buscou reduzir os riscos de doenças como diabetes e problemas cardíacos que podem afetar as crianças na vida adulta. Então, por que é importante lidar com esse problema? Porque crianças saudáveis representam um futuro brilhante, cheio de energia e oportunidades para uma melhor qualidade de vida. Você sabia que Cleópatra se casou com seus irmãos por poder? Cleópatra VII, a famosa rainha egípcia, fez várias escolhas inesperadas em sua luta pelo controle. Para fortalecer sua posição no trono, ela se casou com seus dois irmãos mais novos, Ptolomeu XIII e depois Ptolomeu XIV. Essa prática incomum, conhecida como casamento entre irmãos, era comum entre os Ptolemeus e tinha como objetivo manter a pureza do sangue real. Cleópatra era grega, pertencente à dinastia macedônia dos Ptolemeus, que governou o Egito após a conquista de Alexandre o Grande. Apesar de suas raízes gregas, ela adotou a cultura egípcia, aprendeu a língua e adorou os deuses egípcios. Cleópatra se tornou uma diplomata e política habilidosa, usando seus casamentos como passos estratégicos para fortalecer seu poder diante de conflitos internos e ameaças externas. Essa fascinante combinação de política, cultura e vida real destaca como Cleópatra lidou com as dificuldades de seu tempo para manter seu governo.
Sua vida continua sendo uma história emocionante de ambição e legado. Não é interessante como o poder pode influenciar relacionamentos pessoais? Você sabia que o HIV se espalhou entre as pessoas após sua descoberta? Esse fato surpreendente, mas preocupante, destaca a trajetória do vírus HIV, que foi identificado pela primeira vez no final do século XX. Cientistas acreditam que, após a transmissão inicial de primatas para humanos, o HIV começou a se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, impactando significativamente a saúde pública. O vírus se disseminou rapidamente através de várias formas de contato, incluindo sexo desprotegido e compartilhamento de agulhas, atingindo diferentes comunidades e países. Essa propagação se tornou um sério problema para os sistemas de saúde em todo o mundo. Diversas organizações lutam para aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV, testes e opções de tratamento, a fim de controlar sua disseminação. Hoje, pesquisas em andamento continuam a mudar a situação do HIV/AIDS, trazendo esperança para melhores tratamentos e até possíveis curas. Como podemos fazer mais para combater a disseminação do HIV? Os egípcios realmente construíram a Grande Pirâmide? A Grande Pirâmide de Gizé, concluída há mais de 4.500 anos, é um exemplo impressionante de engenharia antiga. Ela se ergue majestosa sobre o deserto egípcio e foi construída com enormes blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Imagine milhares de trabalhadores colaborando, sem as ferramentas modernas que consideramos comuns. Em vez de guindastes ou tecnologia avançada, os egípcios usaram um sistema inteligente de rampas e alavancas. Esses métodos geniais permitiram que eles levantassem e colocassem pedras pesadas com precisão surpreendente. Mas não era apenas uma questão de tecnologia. A força e a determinação dos trabalhadores foram fundamentais para a criação dessa maravilha. Eles enfrentaram condições extremas, trabalhando sob o sol escaldante, mas sua dedicação resultou em uma estrutura que resistiu ao teste do tempo. A Grande Pirâmide, originalmente construída como tumba do faraó Quéops, continua a atrair a atenção de historiadores e visitantes, despertando curiosidade sobre como uma construção tão grandiosa foi realizada sem recursos modernos. Como eles conseguiram isso? Prepare-se para se surpreender com a estranha defesa dos condores. Essas aves magníficas, conhecidas por suas impressionantes envergaduras, desenvolveram uma tática de sobrevivência realmente única: a regurgitação à distância. Quando um condor sente ameaça, ele pode expelir o conteúdo do seu estômago com uma precisão surpreendente. Não é apenas um ato aleatório, isso tem um propósito. O cheiro desagradável da comida regurgitada afasta predadores em potencial, dando ao condor uma chance de escapar do perigo. Imagine uma grande ave que não só plana alto no céu, mas também está armada com essa arma inusitada. Esse mecanismo de defesa destaca a incrível adaptabilidade da vida selvagem. Usando a regurgitação à distância, os condores conseguem manter as ameaças afastadas e se concentrar no que realmente importa: a sobrevivência e a navegação em seu habitat montanhoso. Não é impressionante como a natureza dota os seres com habilidades tão inesperadas? E se eu te contar sobre a altura do Aconcagua? Esta montanha se ergue orgulhosamente a 6.960,8 metros, 22.837 pés, e é o pico mais alto do hemisfério ocidental. Localizada nos Andes da América do Sul, esta impressionante montanha não é apenas uma visão, é uma maravilha geológica que atrai aventureiros e amantes da natureza de todo o mundo. Curiosamente, é também a montanha mais alta fora da Ásia, tornando-se um ponto turístico significativo do nosso planeta. Sua majestosa altura é resultado das forças tectônicas que moldaram os Andes ao longo de milhões de anos. Escalar o Aconcagua é o sonho de muitos, oferecendo desafios e vistas incríveis para aqueles que alcançam seu cume. Desde os ecossistemas vibrantes na base até o pico coberto de neve, cada camada desta montanha conta a história da força da natureza. Então você está pronto para explorar as alturas do Aconcagua? Já sonhou com um paraíso só para mulheres? O Super Chic é um incrível resort privado de 20 acres, criado exclusivamente para mulheres, oferecendo um lugar único para relaxar, focado no bem-estar físico e espiritual. Este resort excepcional oferece diversas atividades que promovem relaxamento e interação. Você pode caminhar por trilhas pitorescas, fazer caiaque em águas calmas ou experimentar esqui aquático. Há algo para cada aventureira. Se você busca relaxamento, participe das aulas de yoga que ajudam a restaurar corpo e mente.
Para quem se interessa por um estilo de vida saudável, workshops de nutrição oferecem conhecimentos valiosos sobre bem-estar. O Super Sheet busca criar uma comunidade vibrante, onde as mulheres podem se unir, compartilhar experiências e apoiar umas às outras em suas jornadas. Este lugar único não é apenas uma forma de escapar da correria do dia a dia. É uma oportunidade para crescimento pessoal e fortalecimento em um ambiente acolhedor. Então você está pronta para experimentar um descanso que celebra as mulheres e promove o bem-estar? Prepare-se para se surpreender com os elefantes artistas. Em algumas partes da Ásia, esses incríveis elefantes mostram seus talentos artísticos inesperados, segurando pincéis com suas trombas. Com treinamento, eles demonstram uma inteligência impressionante, criando desde formas simples até imagens complexas e reconhecíveis. Assistir eles pintando é um verdadeiro espetáculo. Eles se movem graciosamente, trazendo cores à vida, controlando o pincel com precisão surpreendente. Esse talento destaca não apenas sua habilidade motora fina, mas também sua criatividade e capacidade de aprender tarefas complexas. A conexão entre treinadores e elefantes é muito importante, pois exige paciência e respeito mútuo. Esses elefantes artistas desafiam nossa compreensão da inteligência animal e nos lembram que a criatividade não é apenas uma qualidade humana. Você já viu um elefante pintando? Você sabia que o gigante tremulante é um único organismo? Essa incrível maravilha da natureza, localizada em Utah, ocupa mais de 43 hectares e é um dos maiores organismos vivos da Terra. O que a torna realmente fascinante é que essa vasta colônia de aspens tremulantes possui um único sistema radicular que conecta todas as árvores, como se fosse uma única árvore gigante, e não uma floresta de indivíduos. Estima-se que tenha milhares de anos, e o gigante tremulante sobrevive ao crescer novas árvores a partir de suas extensas raízes, o que é diferente da maioria das plantas que se reproduzem. Infelizmente, apesar de sua resistência, esse organismo notável enfrenta ameaças devido às mudanças climáticas, doenças e atividades humanas. Como resultado, ecologistas estão trabalhando arduamente para protegê-lo, para que futuras gerações possam admirar esse exemplo impressionante da interconexão da natureza. Não é incrível como um único organismo pode ocupar tanto espaço? E se eu te contar sobre o gigantesco Kelencan? Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? Você sabia que beijo em sueco se traduz como escrever? Esse fato curioso mostra como as línguas podem ter reviravoltas inesperadas. Enquanto em inglês beijo é um gesto romântico, em sueco a palavra beijo pode fazer alguém pensar em ir ao banheiro. Isso demonstra como cultura e linguagem estão entrelaçadas, muitas vezes levando a mal-entendidos engraçados. As línguas evoluem com o tempo, e muitas palavras têm vários significados dependendo do contexto. Isso é importante no aprendizado de idiomas, já que a expressividade varia muito entre as culturas. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando em sueco e usando a palavra beijo, lembre-se de que eles podem não estar falando de amor, mas sim de uma função corporal natural. Não é fascinante como uma única palavra pode despertar curiosidade e risadas em diferentes culturas? Você já pensou em como o Google mudou a internet? Em 1998, 2 estudantes da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, iniciaram um projeto de pesquisa que transformou para sempre o cenário digital. Eles criaram um algoritmo inovador chamado PageRank, que avaliava sites com base em sua relevância e na quantidade de links. Essa nova abordagem foi uma verdadeira revolução na busca online, permitindo que os usuários encontrassem rapidamente as informações mais relevantes. Antes do Google, procurar algo na internet era como procurar uma agulha em um palheiro.
Graças à visão de Page e Brin, agora temos um poderoso sistema de busca que classifica o conteúdo pela sua importância, e não apenas por palavras-chave aleatórias. Essa revolução no acesso à informação não só mudou nossos hábitos online, mas também abriu caminho para muitas inovações. Você consegue imaginar a internet sem o Google hoje? Você sabia que lagartas se transformam em sopa? Quando uma lagarta está prestes a se tornar uma borboleta, ela passa por um processo incrível chamado metamorfose. Não é apenas uma mudança, é uma fase fascinante, onde a lagarta dissolve completamente seu corpo dentro de um casulo protetor. Imagine ser transformada em uma massa líquida. Nesse estágio, os tecidos da lagarta se desintegram em algo parecido com sopa, criando um ambiente rico em nutrientes. Essa liquidez então começa a se reorganizar, permitindo que as células da lagarta se transformem em lindas estruturas de borboleta, como asas e antenas. É como se um super-herói da natureza estivesse mudando de identidade. Essa transformação extraordinária pode levar dias ou semanas, dependendo da espécie, e assim que a metamorfose é concluída, uma linda borboleta emerge do casulo, pronta para voar. Esse processo mostra o quão incrível a natureza pode ser, revelando a magia do crescimento e das mudanças. Não é surpreendente como algo que parece simples pode esconder tanta complexidade. Você sabia que Truman nunca se formou na faculdade? Harry Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, é um exemplo interessante de como é possível ter sucesso sem uma educação tradicional. Nascido em 1884, Truman cresceu no Missouri e não frequentou a faculdade, trabalhando como fazendeiro e empresário antes de iniciar sua carreira política. Sua trajetória até a presidência começou como juiz e depois senador dos EUA. Em 1945, ele se tornou presidente após a morte de Franklin D. Roosevelt. A liderança de Truman em momentos importantes, como o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, mostrou que uma liderança eficaz depende mais da sabedoria e da capacidade de tomar decisões do que da educação formal. Sua história inspira muitos a acreditar que habilidades e determinação podem levar à grandeza, independentemente do histórico acadêmico. Quais lições podemos aprender com o caminho único de Truman? É verdade que o Ritalina tem uma história pessoal? O conhecido medicamento Ritalina, amplamente utilizado para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tem uma origem comovente ligada à vida amorosa de seu criador. Nomeado em homenagem a Rita, esposa do Dr. Leandro Panizo, um dos primeiros cientistas a trabalhar nesse medicamento, o Ritalina surgiu em uma época em que o tratamento do TDAH era limitado. O Dr. Panizo queria escolher um nome que refletisse cuidado e conexão pessoal, por isso decidiu homenagear o nome de sua esposa. Curiosamente, Rita também foi uma das primeiras a participar dos testes desse medicamento inovador. Desde sua introdução, o Ritalina se tornou uma ferramenta essencial no manejo do TDAH, ajudando muitas pessoas a se concentrarem e a alcançarem seu potencial. Essa história única acrescenta um aspecto interessante ao medicamento, lembrando-nos de que a ciência muitas vezes se entrelaça com histórias pessoais. Quais outros fatos surpreendentes estão escondidos em nossos medicamentos? O que realmente acontece quando os jogadores estão em impedimento? A regra do impedimento no futebol às vezes confunde até os melhores árbitros. Essa regra existe para garantir um jogo justo, evitando que os jogadores fiquem muito perto do gol adversário, prontos para marcar a qualquer momento. Em vez de apenas ficar parado, os jogadores devem participar ativamente do jogo e não estar à frente do último defensor, exceto o goleiro, quando a bola é passada para eles. No entanto, interpretar essa regra pode ser complicado, pois a posição exata dos jogadores pode gerar opiniões diferentes entre torcedores e árbitros. Por exemplo, o que um árbitro considera impedimento, outro pode achar totalmente legal. Essa confusão muitas vezes gera debates acalorados durante os jogos, especialmente em momentos decisivos. Compreender a regra do impedimento não só ajuda os torcedores a apreciar melhor o jogo, mas também melhora a experiência geral de assistir. Então, por que não se aprofundar nos detalhes na próxima vez que você assistir a uma partida? Você viu uma lagartixa deslizando entre as árvores? A incrível lagartixa dragão mostra uma adaptação impressionante que a permite voar.
Essa criatura fascinante mede entre 19 e 23 centímetros e possui pregas de pele ao longo das costelas que se abrem como asas quando ela salta de galho em galho. Essa habilidade de deslizar não é apenas para impressionar, ajuda a lagartixa a escapar de predadores e a encontrar comida. Ela se alimenta principalmente de formigas e cupins de madeira, mostrando suas habilidades de caça. Quando você vê uma delas flutuando graciosamente entre as árvores, é difícil não admirar a genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, fique atento. Você pode ter a sorte de testemunhar essa incrível lagartixa voando alto, transformando o comum em algo extraordinário.